Mais conhecida como ouro verde do agro, a cana-de-açúcar representou a primeira grande riqueza agrícola e industrial do Brasil. A planta fina, de formato cilíndrico e fibrosa, com folhas longas e que chega até a 6 metros de altura, é a responsável por movimentar uma cadeia que gera mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos no país. De acordo com o Observatório da Cana e Bioenergia, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com cerca de 607 milhões de toneladas processadas na safra 2022-2023. A região Centro-Sul responde por 90% dessa quantidade, enquanto os 10% restantes cabem aos estados da região Norte e Nordeste. Mas é no Sudeste, no estado de São Paulo, a maior produção de cana-de-açúcar do Brasil. E o estado tem se destacado na implementação de práticas agrícolas sustentáveis no setor sucroenergético. Uma das iniciativas mais importantes é o Protocolo Etanol Mais Verde, um compromisso voluntário entre o governo estadual e as usinas de cana-de-açúcar para promover a sustentabilidade ambiental e social na produção de etanol. Uma das principais estratégias é a redução das queimadas na colheita da cana-de-açúcar, incentivando a adoção da colheita mecanizada. O protocolo, na verdade, o etanol verde, quando ele foi assinado lá em 2007 pela Única com o governo do estado de São Paulo e depois em 2008 pela Orplana com o governo do estado de São Paulo, a Orplana representando os fornecedores de cana e a Única representando as usinas, ele veio, na verdade, como um instrumento absolutamente inovador de política pública. Em matéria ambiental, normalmente a gente fala em comando e controle. O protocolo ele é um exemplo clássico de soft law. Por que é soft law? Porque é brando. Ele não tem a mesma rigidez que tem uma lei. Inclusive, o protocolo é voluntário, ele tinha adesão voluntária. E ele trazia a antecipação da eliminação da queima de 2021 para 2014, de 2031 para 2017. Então, assim, é uma antecipação extremamente significativa, se a gente pensar que a gente estava em 2007. Ou seja, de 2007 para 2014, é muito pouco tempo para você mudar toda a dinâmica da operação. E aí começaram as críticas. A população... Isso é voluntário. Você acha que as usinas vão investir para fazer isso? Fato é que investiram. Em 2014, a gente de fato atingiu a meta de eliminação da queima nas áreas mecanizáveis. E em 2017, a gente também atingiu a meta de eliminação da queima nas áreas não mecanizáveis. O programa foi estabelecido no estado e a redução das queimadas na colheita da cana-de-açúcar resultou não apenas na redução das emissões de gases de efeito estufa, mas também melhoraram a qualidade do ar, a saúde dos trabalhadores das comunidades vizinhas às plantações. São 10 principais diretivas do Protocolo Etanol Mais Verde: a eliminação da queima, adequação ao Código Florestal, proteção e restauração das áreas ciliares, conservação do solo, conservação e reuso da água, aproveitamento dos subprodutos da cana-de-açúcar, responsabilidade socioambiental e certificações, boas práticas no uso de defensivos, medidas de proteção à fauna e prevenção e combate aos incêndios florestais. Essa usina com planta industrial localizada em Lins, interior de São Paulo, está presente em 11 cidades com 74 mil hectares de terras gerenciadas e emprega 2.550 colaboradores. Ela nasceu no mesmo ano da implantação do protocolo e tem no seu DNA o uso de tecnologia. Essas máquinas possuem uma tecnologia imensa, tripuladas com computador de bordo que fornece uma gama gigantesca de indicadores de eficiência e até de consumo de combustível. Com a utilização das máquinas, o gasto energético, que é o combustível por tonelada de cana, diminuiu em cerca de 30%. Dentro da própria evolução da mecanização, hoje nós temos máquinas que conseguem colher 2 linhas simultaneamente. Essas máquinas, se comparada com as máquinas de uma linha, o gasto de diesel por tonelada de cana é cerca de 15% menor, o que diminui os nossos gases de efeito estufa. Além da colheita mecanizada, a preocupação é promover ações para a preservação de áreas de conservação ambiental e a recuperação de áreas degradadas, contribuindo para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. Além disso, a preservação ambiental é um papel fundamental na atividade após a adoção do protocolo.
Assim, desde 2010, a usina realiza o programa Semear, uma iniciativa socioambiental que apoia os parceiros e fornecedores de cana nessa adequação às normas brasileiras. A usina Lins realiza todo o processo, incluindo desde levantamento de campo, preparo, plantio e cuida da área por 2 anos até a área chegar no estágio que nós chamamos de abandono, onde a mata consegue se desenvolver sozinha. Esse programa para nós é um programa muito importante, porque ele não tem só o viés ambiental, ele é um programa socioambiental, porque principalmente para os pequenos produtores, ele é essencial para que eles possam se adequar ao novo Código Florestal. Sendo assim, o uso responsável de insumos agrícolas também é incentivado para minimizar os impactos negativos no meio ambiente. Mais uma vez, a tecnologia é uma grande aliada. Hoje nós utilizamos a técnica da aplicação localizada de defensivo agrícola, com o uso do drone, com o advento do drone. Então, nos últimos 2, 3 anos isso evoluiu significativamente e hoje nós podemos fazer um controle localizado de plantas daninhas, de insetos, de pragas, doenças, e de forma a ser mais eficiente e reduzindo custos. Então nós temos ganhos significativos com o advento dessa tecnologia. Vale reforçar que, ao optar por insumos de menor impacto ambiental, como os fertilizantes de matriz orgânica, vindos da economia circular, por exemplo, as usinas produtoras podem contribuir para a redução da emissão de CO2 equivalente, visando reduzir a pegada de carbono total de suas operações agrícolas. Além disso, estes fertilizantes possuem tecnologias para maior eficiência e menor perda dos nutrientes para o ambiente e contribuem para a maior produtividade da cana-de-açúcar por área, promovendo assim maior sustentabilidade na cadeia produtiva dos biocombustíveis. E seguindo todas as normas do protocolo, desde a produção com menos pesticidas e fertilizantes à colheita mecanizada, a cana chega à usina e começa o processo de moagem. Esse processo para a produção de etanol passa pela fermentação, que dá origem ao etanol, que, destilado, é separado de outros compostos. Surge então o etanol anidro, utilizado como matéria-prima para produtos industriais e bebidas, e o etanol hidratado, que é utilizado como combustível. A gente tem que lembrar alguns marcos importantes. Primeiro, 2003, lançamento do veículo Flex Fuel aqui no Brasil. Isso aumentou a demanda por etanol combustível de uma maneira incrível, porque o consumidor final, ele comprava um veículo, antes do veículo Flex, né, ele comprava o veículo e ele ficava obrigado a sempre abastecer com o carro que ele comprou. Então, assim, eu comprei um carro a gasolina, eu sempre vou abastecer a gasolina. Eu comprei um carro na época a álcool, eu sempre vou abastecer a álcool. Então, a escolha do combustível era no momento da compra do veículo. A partir de 2003, quando a gente teve o veículo Flex, não. Você compra um veículo que pode rodar com a gasolina ou com etanol em qualquer percentual aí de mistura, 100% etanol, 100% gasolina. A cada abastecimento, o consumidor escolhia o combustível que ele iria utilizar no veículo. Isso trouxe uma liberdade maior para o consumidor e isso, obviamente, aumentou a demanda de consumo por etanol. A gente tem que lembrar também que o setor estava num momento de franca expansão, não só no nosso mercado interno, por conta do advento do veículo Flex Fuel, mas também para o mercado externo. Por quê? Porque a gente tinha o início das grandes demandas internacionais com relação a mudanças climáticas, ou seja, substituição de combustível de origem fóssil por biocombustível. E o etanol brasileiro passou a ser uma resposta internacional para isso. O protocolo Etanol Mais Verde estimula a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e sustentáveis para a produção de etanol, como o uso de variedades de cana-de-açúcar mais produtivas e resistentes a pragas e a doenças, e a adoção de sistemas de irrigação mais eficientes. Com relação às variedades de cana-de-açúcar, grande parte dos produtores paulistas utilizam uma técnica de plantio desenvolvida pelo IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, chamada de mudas pré-plantadas ou MPB. Uma tecnologia que inclui um pacote de inovações, principalmente conceitos de sustentabilidade com a economia circular, ao produzir e utilizar mudas pré-brotadas. E os resultados são positivos. Nós tínhamos lá envolvido no início do processo, enfim, para plantio de cana-de-açúcar. Isso talvez ainda seja bem comum hoje ainda, se utilizar
uma massa bastante considerável, 12, 14, 15 mil quilos para se plantar 1 hectare. Já desde o início, esse processo ele promoveu uma redução bastante grande, né, trazendo isso para alguma coisa perto de 1,5, 1,8 toneladas, para fazer o número de MPB suficiente para plantar a mesma área, o mesmo hectare. Então isso, do ponto de vista de logística, de consumo de energia no processo, muito provavelmente tem um efeito muito grande. O sucesso do protocolo Etanol Mais Verde em São Paulo tem atraído a atenção de outros estados produtores de cana-de-açúcar e até mesmo de outros países que buscam replicar essas iniciativas em suas próprias cadeias produtivas. Atualmente, 116 empresas e 12 associações de fornecedores de cana-de-açúcar participam da iniciativa. Elas representam mais de 5 mil produtores responsáveis por mais de 90% do processamento de cana e por 47% da produção nacional de etanol. Sustentabilidade na prática que pode ser refletida na economia de água. De acordo com um levantamento realizado pelo programa Etanol Mais Verde, em colaboração com 127 usinas e associações participantes, a quantidade de água necessária é de apenas 0,74 metros cúbicos por tonelada de cana crua processada. No início da série histórica, na safra 2010-2011, o consumo de água era de 1,52 metros cúbicos por tonelada. A reutilização da água e a colheita da cana-de-açúcar crua, sem queima, já resultaram em uma redução de 52% no consumo de água pela indústria sucroalcooleira no estado de São Paulo. Como resultado, a safra 2022-2023, cultivada em uma área de 5,8 milhões de hectares, é uma das mais sustentáveis da última década. Isso acho que demonstra, reflete o compromisso do setor com a comunidade. E aí a gente, atualizando aqui o nosso linguajar, né, a gente sai daquele conceito estritamente de sustentabilidade, do tripé da sustentabilidade, e vem para o conceito de ESG. Que aí você tem toda a questão da governança, você tem toda a questão da transparência da atividade, não só como resposta para a sociedade, mas também para os investidores. Com um compromisso e colaboração entre governo, indústria e sociedade civil, São Paulo está pavimentando o caminho para uma produção de cana-de-açúcar mais sustentável e responsável, contribuindo para a construção de um futuro mais verde e próspero para todos. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.